Olá, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nós queremos nesta noite compartilhar com a igreja mais um texto da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adoração e nós trazemos como título para esta mensagem as marcas do verdadeiro adorador. O texto base é João 4, verso 23, que diz: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem." Vamos orar. Senhor, nós nos aproximamos da Tua presença e pedimos, ó Deus, nesse momento, quando vamos compartilhar da Tua palavra, que o Senhor nos esconda por detrás da Tua cruz e fale o Senhor mesmo a cada um de nós. Começa comigo, Senhor, começa com o meu coração e fala a cada uma das pessoas, ó Deus, que ouvirem e assistirem a esta gravação. Nós oramos confiados em Teu nome, hoje e sempre. Amém. Há uma confusão desnecessária quando se fala em adoração em nossas igrejas. Nós confundimos louvor com adoração. Nós confundimos o momento de cânticos com adoração. Para muitos cristãos, adoração é o período de louvor, o momento em que a igreja está cantando, como se o restante do culto não fosse adoração. Louvor e adoração são aspectos integrantes do nosso culto a Deus. A palavra grega comum usada no Novo Testamento para adoração, ela significa beijar ou reverenciar. Essa palavra, ela diz respeito ao ato de se curvar diante de um superior com sentimento de temor, com sentimento de reverência. Quando vamos ao culto, portanto, nós devemos ir com esse sentimento de nos curvarmos diante dele, de beijar os seus pés, de engrandecê-lo. A adoração cristã é o ato de dar honra e de dar respeito ao nosso Deus. Vejamos o que as Escrituras nos ensinam sobre como fazer isso. Primeiro, nós devemos entender qual deve ser o objeto da nossa adoração. O verdadeiro adorador, ele entende que deve adorar a Deus, o Senhor. Cristo destacou que nós devemos adorar o Pai. Cristo destacou que o objeto da nossa adoração deve ser o Pai, quando ele disse à mulher samaritana: "Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai." Entretanto, Jesus, o Deus Filho, também deve ser adorado. Desde o início da igreja, desde os primórdios da igreja, Jesus, ele foi e era confessado como o Senhor nos batismos, Romanos 6, versos 3 e 4, confessado como o Senhor na igreja, Efésios 3, versos 10 a 12, confessado como o Senhor na antecipação ao dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante dele, Filipenses 2, versos 9 a 11, considerado como o Senhor de que clamamos, não é, quando estamos em tempo de necessidade, Hebreus 4, versos de 14 a 16. Quando Tomé ele viu Cristo ressuscitado, Tomé o adorou proclamando: "Senhor Deus e Deus meu." João 20, verso 28. Então você pode perguntar agora, e quanto ao Espírito? Devemos adorar também o Espírito Santo do Senhor? Embora não haja nas Escrituras nada que nos diga de forma clara que devemos adorar ao Espírito Santo, nas Escrituras nós não temos nenhuma instrução direta de que nós devemos adorar o Espírito Santo. Nós devemos nos lembrar de que ele é
igual às duas outras pessoas da Trindade e, portanto, digno também da nossa adoração. Na verdade, toda adoração ela é conduzida, ela é energizada, eu posso dizer assim, pelo Espírito. É o Espírito que nos permite vir à presença de Deus e clamar Abba, Pai, ou Papai, Paizinho, conforme Romanos 8, verso 15. O Espírito é chamado tanto de Espírito de Deus, Mateus 3,16, Efésios 4,30, como Espírito de Cristo, Romanos 8, verso 9 e 1 Pedro 1, verso 11. Podemos adorar o Espírito juntamente com o Pai e o Filho, mas perceba que o ministério do Espírito Santo neste tempo da igreja é levar-nos a adorar o Filho. O Filho, por sua vez, chama-nos para adorar ao Pai. Portanto, devemos adorar ao Deus triuno, ao Pai, o Filho, ao Espírito. Esta é a adoração trinitária verdadeira. Vir ao Pai por meio do Filho no Espírito. Deus deve ser adorado em sua totalidade trinitária. O verdadeiro adorador também, ele entende que foi salvo para adorar. Adoração é a chave para entender toda a questão da salvação. Isso porque o objeto da salvação é produzir verdadeiros adoradores. Eles são aqueles que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quando Paulo evangelizava os perdidos, os seus perseguidores disseram acerca de Paulo, eles disseram em Atos 18, verso 13, este persuade os homens a adorar a Deus. O âmago e a alma do evangelismo é chamar os perdidos, é chamar os pecadores a se arrependerem e adorar a Deus. Não viver uma vida de adoração é uma afronta, na verdade, à natureza santa de Deus. Não viver uma vida de adoração é um ato de rebeldia. Não viver uma vida de adoração é não cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Na verdade, o registro dos evangelhos é uma crônica de adoração. Quando os magos eles viram Jesus Cristo em seu nascimento, eles se prostraram e o adoraram. Mateus 2, verso 11. Depois os discípulos, quando testemunharam Cristo caminhando sobre as águas e acalmando a tempestade, eles o adoraram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Mateus 14, verso 33. Quando Jesus Cristo cura aquele cego, o cego disse, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. João 9, verso 31. Aquele homem, aquele cego, ele estava enfatizando que existem apenas dois tipos de pessoas. Aquelas que são ouvidas por Deus e os que não são. O contraste é entre pecadores arrependidos e pecadores não arrependidos. O contraste é entre pecadores e adoradores. Ser cristão é ser um adorador. Nos evangelhos nós vemos que aqueles que chegaram a conhecer Jesus, eles lhe ofereciam algum tipo de adoração em resposta a esse conhecimento. Eles davam honra, deferência, respeito, reverência. Eles adoravam e louvavam ao próprio Deus. E não devemos fazer menos que isso. O autor de Hebreus, ele nos diz lá em Hebreus 12, versos 28 até o verso 29. Portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. A adoração aceitável é resultado da salvação.
No entanto, a adoração ela atinge a sua plenitude quando o cristão, quando o crente, quando nós, aqueles que já fomos transformados por Cristo, quando nos oferecemos totalmente ao Senhor, adorando-o com respeito e com temor. Então, talvez você possa me perguntar, como fazemos isso? Como podemos cultivar um coração para ser um verdadeiro adorador? Concentrando os nossos pensamentos em Deus. A adoração, na verdade, é o transbordar de uma mente renovada pela verdade de Deus. Quando centralizamos nossos pensamentos em Deus, quando buscamos conhecê-lo cada dia um pouco mais, quando vamos descobrindo esse Deus que amamos através da leitura e da meditação em sua palavra. Meditamos nessa verdade, até que essa verdade cative o nosso coração, até que essa verdade cative a nossa mente, cative o nosso ser. Isso vai nos levar realmente a uma verdadeira e sincera adoração. Adoração, portanto, ela surge dessa descoberta de Deus. Precisamos ir descobrindo cada vez mais sobre o Senhor. Meditar cada vez mais sobre isso. Ora, se a adoração está baseada na meditação da palavra do Senhor e a meditação está baseada na descoberta de Deus, então, em que a descoberta se baseia? É lógico. A descoberta se baseia em gastar tempo na presença de Deus, de gastar tempo em sua palavra, de gastar tempo em oração. É lamentável que muitos considerem a oração principalmente como modo para obter as coisas, um modo para pedir de Deus, para buscar de Deus. Nós perdemos de vista o aspecto da comunhão que há na oração. Nós perdemos de vista esse momento de intimidade realmente com o Senhor, de entrar e permanecer na presença de Deus, de falar e de ficar calado apenas ouvindo Deus falar, de estar com o Senhor ali, naquele momento maravilhoso, naquele instante de grande intimidade com o Senhor. A oração deve nos levar para uma intimidade com o nosso Pai. Como cristãos, nós estamos enraizados, fundamentados em Cristo. Mas o quão profundo as nossas raízes crescerão, quão profundo ou quanto nós nos fixaremos realmente em Cristo, quão belos nossos frutos parecerão. Isso vai depender em grande medida desse processo de descoberta e de meditação na verdade maravilhosa de Deus. Onde não existe descoberta, não há crescimento. Onde não há crescimento, não haverá meditação. E onde não há meditação, não há adoração. O verdadeiro adorador, ele medita, ele ora, ele cresce, ele busca estar na presença do Senhor. Mas quando nós tentamos nos concentrar na adoração, nós encontramos um grande obstáculo: o nosso eu, o nosso ego. E ao invés de nos permitirmos tempo para oração, tempo para meditação, tempo para crescimento, nós somos propensos a satisfazer os nossos próprios desejos. Nós temos a tendência de pensar que nossos projetos, nossas atividades e necessidades estão realmente acima da nossa adoração ao Senhor. Nós escolhemos pensar mais em nós do que pensar em Deus. Uma forma de contornar essa tendência é tendo um coração cheio de descobertas, vindas realmente do próprio estudo da palavra de Deus. Precisamos estar descobrindo a cada momento Deus. Mesmo que
esse aprendizado às vezes possa vir de outra pessoa, nós devemos meditar nessas verdades espirituais e tornar essas verdades nossas. E ao fazermos isso, o Senhor, Ele encherá o nosso coração para adorá-lo. O verdadeiro adorador, ele entende que sua adoração produz um perfume agradável ao Senhor. No Antigo Testamento, nós vimos que Deus deu muitas instruções sobre como o culto deveria ser realizado. E várias dessas instruções possuem um grande valor simbólico e são ferramentas fundamentais para o nosso ensino. Um dos recursos visuais descritos pelo Senhor, por exemplo, é a confecção de uma essência, de um perfume especial que deveria ser utilizado somente em oferta para Ele. Um perfume sobre modo especial. Êxodo 30, versos de 34 a 38. Esse perfume era provavelmente a fragrância mais agradável que se poderia imaginar. Mas Deus disse que se as pessoas fizessem esse perfume para si mesmo, isso poderia lhe custar a própria vida. Isso porque essa fragrância era santa, destinada somente a Deus. No Novo Testamento, nós lemos sobre um outro presente perfumado oferecido a Deus em oração. Dessa vez foi oferecido ao Deus na terra, ao Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 12, de versos de 1 a 3. O texto diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Maria consentiu usar o próprio cabelo para lavar os pés empoeirados, os pés sujos de Jesus. Ela não usou água. Ela usou um perfume muito caro. E essa, na verdade, é a essência da adoração. Humildade, mas uma humildade profundamente genuína. Sabe, queridos, a irmã de Maria, Marta, teve um foco diferente. Maria criou o hábito de se sentar aos pés de Cristo, aprendendo ao máximo que pudesse dele, enquanto que Marta, ela se fatigava totalmente no serviço. Cristo dissera anteriormente que aquilo que Maria escolheu fazer era melhor do que todo o serviço de Marta. Lucas 10, de 38 a 42. Judas também tinha um foco diferente. Quando viu que Maria havia feito com aquele perfume caríssimo, ele disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? João, na verdade, esclarece as intenções de Judas. Veja o que João explica a respeito disso. Ele diz no verso 6, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus respondeu a tudo isso dizendo: deixai-a, disse o Senhor, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre os tendes. Verso 7 e verso 8. Sabe, dar àqueles que têm necessidade, àqueles que passam necessidade, é verdadeiramente importante. Mas dar o que pudermos para Deus quando temos oportunidade de fazê-lo é infinitamente mais importante do que dar aquilo que damos às pessoas. Qualquer pessoa. A ação de Maria foi um ato de verdadeira adoração. E à medida que aquele perfume
o cheiro do seu perfume, né, subia enchendo a sala. Isso era um poderoso símbolo de um coração cheio de adoração. É isso que Deus procura. A verdade é que nós somos uma geração de Martas. Nós estamos sempre ocupados. Nós temos a igreja bem ajustada, um sistema que precisa funcionar com todos os seus programas e todas as atividades. Somos muito cautelosos para não desperdiçar a nossa essência. Temos a tendência de anotar cuidadosamente tudo o que fazemos ou o que damos para o Senhor, ao invés de simples e humildemente abrir o nosso coração e lavar os pés do Senhor, dar o que nós temos de melhor para Ele, sabe? Entregar para o Senhor o que nos é valioso. Não entra aqui somente a questão de dízimos, é lógico que o dízimo está incluído, mas entra muito mais que isso. Nós estamos falando da nossa vida, nós estamos falando daquilo que nós temos de melhor, de entregar isso como adoração realmente ao Senhor. Isso seria lavar os pés de Jesus com a nossa melhor e mais cara essência. Acredito que uma comparação entre adoração, e serviço ou ministério pode ajudar a distinguir o que é uma verdadeira adoração. Para começar, adoração não é a mesma coisa que ministério. Algumas pessoas confundem, não é? Adoração com ministério. O ministério vem do Pai para nós por meio do Filho no poder do Espírito Santo. Isso a cada um de nós na forma de dons espirituais que o Senhor mesmo nos distribui. A adoração, ao contrário, ela vai de nós até o Pai, pelo poder do Espírito, através do Filho. O ministério, ele desce de Deus para nós, enquanto a adoração, ela sobe de nós para Deus. As duas coisas, entretanto, devem estar em perfeito equilíbrio. Infelizmente, nós temos a tendência de ser muito mais guiados pelo ministério, como Marta, não é? E não guiados suficientemente pela adoração, como Maria. Precisamos aprender com Maria, como nos sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo e aprender com ele e adorá-lo. Outra marca do verdadeiro adorador é que ele entende que deve entregar as ofertas dignas ao Senhor. E talvez você esteja se sentindo motivado a adorar a Deus de uma maneira nova. Eu espero que sim. Mas tenha essa advertência em mente. É muito fácil adorar a Deus com uma atitude errada. Esse é um pecado no qual os israelitas eles caíram. E exatamente os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelos sacrifícios ali no templo. E porque os sacerdotes eram os líderes nesse pecado, o Senhor os repreendeu dizendo, o Senhor diz assim para eles em Malaquias 1, versos 6 e 7, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo e dizeis, em que te temos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Os sacerdotes, eles tratavam a adoração com desprezo. Para eles, ela se tornou uma rotina. Na verdade, o fato de sacrificarem animais cegos, doentes, animais aleijados para o Senhor, era uma prova disso. Ora, já que esses animais provavelmente morreriam de qualquer maneira, então não era prejuízo os sacerdotes oferecê-los ao Senhor. Em vez de oferecerem
os animais perfeitos, os melhores animais, eles ofereciam os piores animais. E esse foi um pecado grave, pois a lei de Moisés deixava claro que somente animais sem defeito deveriam ser sacrificados ao Senhor. Levíticos 22, de 22 a 25. O Senhor continuou a sua repreensão, dizendo: porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1, versos 8, 10 e 11. Na verdade, o Senhor estava dizendo: se é assim que você me trata, como você acha que devo tratá-lo? Sabe, há algumas coisas que Deus ele simplesmente não aceita. E uma delas é a adoração oferecida de modo materialista, ostensivo, indiferente. Como você tem oferecido sua adoração ao Senhor? Como você tem entregue os seus dízimos, as suas ofertas ao Senhor? Isso tem sido de coração ou você tem procurado negociar com o Senhor? As pessoas, elas estavam fingindo oferecer um sacrifício ao invés de apresentarem-se diante do Senhor com o coração humilde e com o desejo sincero de honrá-lo. Além disso, elas mostravam maior desprezo, falando mal de Deus, conforme se evidencia por esta repreensão que o Senhor dá. Malaquias 3, versos 13 e 14. O Senhor disse: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos proveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Eles chegaram à conclusão de que não ganhavam dinheiro suficiente servindo ao Senhor. Eles chegaram à conclusão de que não havia lucro servir ao Senhor. O que nós aprendemos com esse mau exemplo? Nós aprendemos a importância de adorar a Deus com a atitude correta. Para continuarmos nessa linha de pensamento, portanto, nós temos que pensar nas seguintes questões. Deus está no centro da minha vida? Ele domina meus pensamentos? Sou eternamente grato por tudo o que Ele tem feito por mim? Será que desviei a minha atenção de uma vida centrada em Deus por causa do orgulho, da ganância, do egoísmo ou do materialismo? Sabe, não é sacrifício, ou não é o sacrifício em si mesmo que Deus está procurando, mas Deus está procurando atitudes e ações de graças. Não é as suas ofertas que Deus está procurando, mas Ele está procurando a gratidão por trás dessa oferta. Ele está procurando o coração grato que está entregando por quanto é grato ao Senhor. É isso que Deus procura. A outra marca sobre o verdadeiro adorador é que o verdadeiro adorador ele entende que deve buscar dia a dia a presença de Deus. Ora, como podemos nos preparar para adorar a Deus de um modo aceitável? O autor de Hebreus ele nos orienta em Hebreus 10, verso 22, ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. A expressão aproximemo-nos é um convite à adoração. A adoração aceitável, ela não ocorre de forma espontânea. Pastor, o que é isso? Mas é verdade. Observe o texto. Aproximemo-nos é um convite para nos aproximar do Senhor. Mas o texto diz que o preparo é essencial. É essencial para aqueles que gostariam de atender a esse chamado. Há 4 questões que precisam ser consideradas nesse texto. Primeira questão da sinceridade. Primeiro devemos nos aproximar, mas com a condição, com o coração sincero ou com sincero coração. Nosso coração deve ser dedicado a louvar a Deus. Sabe, é uma hipocrisia adorarmos a Deus quando, na verdade, nós estamos apáticos, ou nós estamos preocupados, ou quando nós estamos pensando em outras coisas. Quando nós estamos preocupados com o nosso eu. Deus quer que o adoremos com o coração sincero. Outra questão é a questão da fidelidade. Devemos nos aproximar em plena certeza de fé. Ora, os hebreus eles estavam se apegando às formas antigas do culto no Antigo Testamento, mas a nova aliança deixava clara que não haveria mais sacrifícios. Cada pessoa deveria estar disposta a dizer: estou me chegando a Deus na plena confiança de Jesus Cristo. Eu estou me achegando a Deus, não porque estou debaixo de um sistema cerimonial. Eu venho totalmente pela fé em Cristo Jesus. Outra questão que nós devemos considerar no texto é a questão da humildade. Devemos nos aproximar de Deus tendo o coração purificado de má consciência, diz o texto. Ora, nós devemos nos aproximar do Senhor com esta consciência limpa, ou seja, devemos nos achegar a Deus reconhecendo que somos indignos de estar na sua presença. Devemos nos achegar a Deus reconhecendo que a única razão pela qual nós podemos nos aproximar dele é pelo sacrifício, é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz para nos purificar de todo o nosso pecado. Nós devemos nos aproximar de Deus humildemente. Sabe, queridos, devemos nos aproximar de Deus com o coração purificado. Então nós vimos a questão da pureza. Antes de nos aproximarmos de Deus, precisamos ter lavado o corpo com água pura, diz o texto. Isto se refere à purificação diária. Antes de podermos adorar, temos que primeiro tratar os nossos pecados, os pecados conhecidos em nossa vida, através da confissão. 1 de João 1,9. Mesmo que nossos corações eles tenham sido purificados na cruz, os nossos pés ainda pegam toda a poeira, toda a sujeira do mundo no dia a dia. Eu estou concluindo. Deus procura por verdadeiros adoradores. Temos de nos preparar para a adoração. E podemos nos preparar fazendo as seguintes perguntas. Estou sendo sincero? Meu coração está firme e íntegro em Deus? Eu estou vendo Deus de uma nova maneira na palavra, através da descoberta, através da meditação? Eu estou totalmente certo de que minha fé sincera em Cristo me leva diante do trono de Deus? Estou me aproximando com humildade,
percebendo que só posso me aproximar dele por causa do que Cristo fez por mim? Algum pecado em minha vida que precisa ser tratado, precisa ser confessado? Talvez você esteja frequentando igreja há anos, mas nunca se aproximou de Deus de verdade e nem sentiu a proximidade dele. Mesmo em suas devoções e orações particulares. Agora que você já sabe, ou talvez tenha sido relembrado, Deus o salvou para que você possa adorá-lo. Esse é o propósito para o qual você foi criado e salvo, para adorar o Senhor. Peça a Ele, ore a Ele, fale com Ele, implore a Ele, para que você possa conhecê-lo ou conhecer mais e mais, por experiência própria, o que é adorar em espírito e em verdade. Sabe, essa é uma oração que o nosso grande Deus se alegrará muito em responder. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.